Então, convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Ó Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, porque entendemos que o Senhor é o que fala ao coração humano, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. O poder não está em mim, o poder não está nesse aparelho eletrônico de sonorização. O poder está no Senhor. É o Senhor que muda a vida das pessoas. Então ministra sobre as nossas vidas, que não seja apenas a minha voz, mas que seja a voz do Senhor falando em cada coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é um tema que eu acredito que para você será de grande valia, porque para mim eu considero assim, e eu acredito que para você também vai ser de grande valia. O tema é: como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu estou convicto, irmãos, em afirmar para vocês que todo cristão que ama a Deus, ele quer viver no centro da vontade de Deus. Ele quer tomar decisões que estejam de acordo à vontade de Deus. Eu tenho certeza que todo cristão, toda cristã tem um medo bom. Um medo bom. É aquele medo de tomar uma decisão fora da vontade de Deus. Eu tenho esse medo, irmãos. É um medo bom. É um medo que nos ajuda. É um medo que mostra que temos temor, que respeitamos a Deus, que não somos rebeldes, que não nos consideramos donos de si mesmos, que não nos consideramos donos do nosso destino, mas a gente entende que felicidade de verdade, paz perene, uma vida satisfeita é quando estamos no centro da vontade de Deus. Não importa onde nós estejamos, contudo, que seja na vontade de Deus. É assim que todo cristão pensa. É assim que toda cristã pensa. Eu quero viver na vontade de Deus. E talvez para você seja algo angustiante tentar descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Tentar descobrir quando começar um empreendimento, quando terminar um empreendimento, quando viajar, quando não viajar. Decisões que vão alterar muito a sua vida. Talvez isso para você seja angustiante, porque ainda você não conseguiu encontrar os caminhos para se entender qual é a vontade de Deus. Então a proposta desse sermão
é como a gente pode descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a proposta desse sermão. Mas antes de nós chegarmos a esse ponto, eu preciso fazer aqui algumas considerações para vocês. Primeiro, que descobrir a vontade de Deus não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É por isso que muita gente erra. É por isso que muita gente trabalha com correção e não com prevenção. Porque nem todo mundo está disposto a trabalhar para descobrir a vontade de Deus. Normalmente as pessoas fazem isto: eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Eu vou ver aí no caminho como é que vai ser. E seja o que Deus quiser. Normalmente as pessoas fazem isso. Por isso que muita gente erra. Por isso que tem muita gente pagando o preço dos seus próprios erros. Por isso que tem muita gente arrependida, chorando amargamente, porque antes não buscou a vontade de Deus, mas simplesmente tomou uma decisão e foi nessa filosofia de vida, seja o que Deus quiser. Uma outra consideração que eu preciso fazer é que eu não pretendo aqui nessa mensagem ser exaustivo, esgotar o assunto. Não, eu vou te apresentar aqui caminhos, direcionamentos para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas com certeza existem mais informações a respeito. Mas eu vou te dar aqui alguns caminhos. E também eu quero oferecer para você aqui alguns caminhos que, segundo a Bíblia, são caminhos que a gente pode descobrir a vontade de Deus. Nós vamos agora ler Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. É um texto que nos serve como introdução para que a partir desse texto possamos ter mais luz sobre a vontade de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que está claro aqui é que as coisas encobertas, as coisas escondidas, as coisas ocultas, pertencem a quem? Ao Senhor. É o que nós chamamos de vontade secreta de Deus. E essa vontade secreta de Deus, não adianta a gente tentar encontrar, descobrir qual é essa vontade, porque é a vontade secreta de Deus. Por exemplo, tentar descobrir qual é a vontade de Deus para o dia da volta de Jesus. Que dia que será a volta de Jesus Cristo? Toda pessoa que tentou descobrir isso, entrou em heresias. Por quê? Porque é a vontade secreta de Deus. É a vontade secreta de Deus. E tem vontade secreta de Deus para a sua vida, que você não vai descobrir antes, você vai descobrindo com o tempo. É a vontade secreta de Deus. São os decretos de Deus, aquilo que Ele não revela para nós. Mas o texto também diz que as coisas reveladas pertencem a quem? Pertencem a nós. Então, o que são as coisas reveladas? Aquilo que Deus revelou nas Escrituras. Então, aqui é o nosso ponto de partida, a Bíblia Sagrada. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outro caminho, para você descobrir a vontade de Deus para a sua vida, o primeiro caminho que você precisa trilhar para descobrir a vontade de Deus para a sua vida é a Bíblia. Por isso que na introdução eu disse para vocês que não é fácil entender
ou descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por que não é fácil? Porque é preciso labutar, se dedicar, estudar, ter paciência, se debruçar na Bíblia. E tem muita gente que quer uma resposta de Deus rápida, instantânea, mas não quer estudar a Bíblia. Aí fica difícil. Aí vai errar muito. Aí vai ficar muito no achismo. Vai ficar muito no emocionalismo. Ah, eu sonhei. Ah, eu estou sentindo no coração. Ah, me falaram. Vai ficar sempre assim no achismo. Mas não é nada fundamentado. Então, nosso ponto de partida para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida é a Bíblia. É a Bíblia, é meditar na palavra de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, o texto que nós lemos no início, a partir do verso 15, ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então, como é que nós compreendemos a vontade de Deus? Como é que nós nos tornamos sábios e não tolos? É a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve a Bíblia, mais informações daquilo que Deus já revelou, você vai recebendo e você vai ganhando discernimento na sua tomada de decisão. Porque entenda, o que não tem fundamento nas Escrituras, pode ser qualquer pessoa falando com você, menos Deus. Pode ser qualquer outra vontade, mas não a vontade de Deus. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. Jesus Cristo disse assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia é sagrada. O que é que diz no Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então aqui, vá para a Bíblia. Você precisa ter uma boa rotina na sua vida, que é ler a Bíblia todos os dias. É o que nós chamamos de rotina boa, rotina que nos faz bem, é a nossa disciplina. Nessa questão, principalmente, você precisa ser disciplinado. Veja o horário do seu dia que você é mais produtivo, o seu cérebro está mais ligado, que você vai ler e vai guardar. É pela manhã, é à tarde, é à noite, ou pela manhã e noite, mas tenha o seu momento de leitura bíblica, do seu devocional, porque é ali que Deus vai falar com você. Deus fala por meio das Escrituras, irmãos. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Por isto que requer esforço. Não queira prato feito. Queira se debruçar, se esforçar para meditar na palavra de Deus. Se dedique na leitura, em ouvir a palavra de Deus, porque é isso que vai te dar a direção. O Salmo de número 119, versículo 100, é um texto que ilustra bem a importância de ler as Escrituras. Salmo 119, versículo 100. Ele diz assim: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Olha o que o salmista está dizendo: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Você sabe o que é que a Bíblia nos dá?
desenvolve na nossa vida? Maturidade. E o que é maturidade? É uma característica de alguém que sabe tomar decisões. Isso é maturidade. É alguém que já desenvolveu a capacidade de tomada de decisões. Isso fala de alguém que é maduro. O salmista está dizendo: por eu observar os teus preceitos, a Bíblia, eu sou mais prudente do que os velhos. Porque maturidade não necessariamente envolve idade, irmãos. O que envolve idade é experiência de vida. É claro que um jovem de 20 anos tem menos experiência de vida do que alguém que tem 50. Mas quando se fala de maturidade, nem sempre o que tem 50 tem mais maturidade do que o que tem 20. Porque esse que tem 20 anos se debruça na palavra de Deus, estudioso da palavra de Deus. E o que tem 50 não se importa com isso. Então o que tem 20, espiritualmente, e na tomada de decisões, ele vai ser mais maduro do que aquele que tem 50. A palavra de Deus tem o poder de nos fazer maduros. Por isso que é preciso ler Bíblia. Por isso que é preciso ouvir a palavra de Deus, da maturidade. Senão seremos meninos levados por todo o vento de doutrina. Seremos meninos buscando a voz de Deus em outros lugares, quando na realidade é que está aqui na Bíblia a resposta para os nossos dilemas. Quem lê a Bíblia todo dia nunca vai poder dizer: Deus está em silêncio comigo. Deus não está em silêncio. Deus fala todos os dias. É só a gente abrir a Bíblia. Deus fala. Deus fala conosco. Então, precisa partir desse princípio, a Bíblia. Porém, quando nós temos a Bíblia, existem algumas questões, alguns assuntos que não necessariamente estão de maneira clara na Bíblia. São alguns dilemas da vida, e que não vai estar uma resposta tão clara nas Escrituras. O princípio está lá, mas algumas situações não está tão claro nas Escrituras. Então a gente precisa, juntamente com a Escritura, percorrer alguns outros caminhos para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, de maneira particular. Precisamos percorrer com a Bíblia alguns outros caminhos, e esses que eu quero também falar aqui para vocês. Então, em primeiro lugar, uma vez que você tem a Bíblia como fundamento da sua vida, para uma tomada de decisão, em primeiro lugar, você precisa caminhar no caminho da reflexão. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas capítulo 14, versículo 28. Palavras do Senhor Jesus, nos falando a respeito das nossas decisões, nos ensinando como entender a vontade de Deus. Ele diz aí, capítulo 14 de Lucas, a partir do verso 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro
para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Observe que nos dois exemplos, Jesus Cristo, que ele está aqui citando dois exemplos, um de construção e o outro de guerra, nos dois exemplos existe uma semelhança. E qual é a semelhança? Se assentar e pensar. Senta e pensa. O que eu vou fazer? Tenho condições de terminar? Deixa eu analisar aqui para ver se eu tenho condições humanas. Porque Deus não concorda com o fanatismo, com a espiritualidade exagerada, sem prevenção, sem organização, de qualquer jeito, vamos lá, que Deus nos abençoe. Não, não é assim não. Tem que ter projeto. Deixa eu lhe perguntar, você tem para você um projeto de vida? Qual é o seu projeto de vida? O que é que você pensa para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde? Você tem um projeto de vida para você? Você tem um projeto e que você está trabalhando em cima desse projeto? Ou entra ano e sai ano, você está assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, e vamos ver aí o que Deus quer para a minha vida. Tem que refletir. Deus nos deu um cérebro com a capacidade imensa de reflexão, de ponderação, de analisar os prós e os contra, analisar as possíveis perdas, os possíveis ganhos, para a gente tomar uma decisão melhor na vida, irmãos. Então tem que ter reflexão. Tem muita gente que toma decisão sem pensar, e muitas vezes vai pelo impulso, vai pela emoção, e dá errado. Tem que refletir. Tenham condições de não só começar, mas concluir. Porque depois, para não colocar a culpa em Deus, para depois não dizer, estou decepcionado com Deus. Não. Deus deu uma mente para a gente pensar. Deus colocou no meu coração que é para eu construir a minha casa. E Ele disse para mim que o momento é agora. Mas já pensou nas despesas? Nos gastos que vai ter? Já pensou no material de construção, pagar a mão de obra? O momento é esse mesmo? Tem condições de começar e concluir? Ou vai começar e depois vai ficar frustrado, dizendo, meu Deus, o que foi que aconteceu? É isso que Jesus está dizendo, para e pensa. Será que esse é o momento mesmo? Já parou para pensar nas consequências? Isso é reflexão. Isso é reflexão. E aí a gente vai descobrindo a vontade de Deus na reflexão. Na reflexão. Um outro caminho que a Bíblia nos mostra que a gente precisa fazer é o caminho do aconselhamento. Provérbios 15, verso 22. Abra a sua Bíblia. Provérbios 15, versículo 22. Um outro caminho que precisamos caminhar para descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele diz assim: sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Como é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso ser bom para ouvir as pessoas. Eu preciso buscar bons conselheiros. Por que isso, irmãos? Porque para você e eu
descobrirmos a vontade de Deus para as nossas vidas, é preciso ter humildade. Tem gente que é humilde para reconhecer: eu preciso da vontade de Deus, mas não é humilde para buscar conselheiros, porque acha o seguinte: eu oro, eu também sou crente, Deus fala comigo, eu não preciso de ninguém, eu tenho um acesso direto a Deus, não tem porquê eu estar pedindo conselho para pastor, pedir conselho para um irmão da igreja, para uma irmã, não preciso disso. Pedir conselho para o meu pai, para minha mãe, não preciso disso não, eu já sou inteligente, sou bem capaz. E erram por conta disso. Falta humildade. É um princípio bíblico, irmãos. Se não tem conselhos, o projeto vai fracassar. Porque quando não se tem conselhos, é porque a pessoa não busca. Porque sempre Deus coloca na nossa vida pessoas para nos aconselhar. E tem gente que é teimoso, não gosta de ouvir as pessoas. Fica olhando a idade, porque é mais novo que eu. Fica olhando o tempo de igreja, porque eu tenho mais tempo de igreja do que ele. Isso é orgulho. O nome disso é soberba. Observe que os homens e mulheres de Deus na Bíblia, que se deram bem na vida, que descobriram a vontade de Deus para a vida deles, eram pessoas que gostavam de ouvir o outro. Consultava o sacerdote, consultava os profetas. Davi tinha os seus defeitos, mas Davi tinha uma qualidade que o fazia vitorioso. Toda vez que Davi ia tomar uma decisão importante, ele consultava um profeta. Buscava o profeta Natã, buscava o profeta Samuel, ele sempre consultava, ele ouvia. E quando o homem de Deus falava: Davi, é aqui, a vontade de Deus para a sua vida, ele ouvia e colocava em prática. Por isso que foi um homem abençoado. Você tem que aprender a ouvir quem lidera você espiritualmente. Meus irmãos, eu não sou perfeito, sou um miserável pecador, que preciso da graça de Deus todos os dias. Mas com pesar, eu digo para vocês, eu já aconselhei muita gente, nesse tempo curto que eu ainda tenho de ministério, mas já aconselhei muita gente. Eu já vi crentes se dando mal, e eu não falo isso com alegria, eu não falo com isso me gabando, eu falo para vocês com tristeza. Eu já vi crentes se dando mal, porque Deus me usou para dar um conselho para ele e para ela. Eu praticamente clamando: meu irmão, não faça isso, meu irmão. Meu irmão, não vá por esse caminho, meu irmão. Praticamente clamando, implorando: não faça isso. A pessoa agradecer com a educação, mas quando saiu do gabinete fez o contrário. E eu vi a pessoa se dando mal na vida. Sabe por quê? Não houve homem de Deus. Não houve pastor. Se acha dono da razão. Não, ele está equivocado. Eu vou fazer o contrário. Se dá mal. Mas sabe o que é isso? Falta humildade. Sabe o que é isso? Pensa que pastor é só para pregar. Pastor é só para enfeitar o púlpito, quando na realidade pastor não é só do púlpito. Pastor é uma pessoa para poder participar da sua vida, não é mandar na sua vida, não é que ele é o dono da sua vida, não é isso não, mas ele é um homem escolhido por Deus para poder lhe ajudar. Não é só orando por você não, é também lhe aconselhando na palavra, na oração, lhe aconselhando. Não faço não, meu irmão. Vá por aqui, meu irmão. Agora sim, com alegria, eu posso dizer para vocês, para a glória de Deus, eu pude aconselhar pessoas que tiveram a humildade de entender que eu poderia ter menos idade do que ele, menos experiência de vida do que ele, mas entenderam: o pastor é um ministro de Deus, é um homem de Deus,
Eu vou fazer isso aí, pastor. E hoje estão bem, para a glória de Deus. Você tem que aprender a ouvir, meu irmão. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Aprenda a ouvir os outros. Aprenda a ouvir, pelo menos pondera. Pelo menos leve em consideração. Pelo menos ouve. Pelo menos consulta. Tem muita gente se dando mal na igreja, porque o pastor às vezes é o último a saber da vida dele. O pastor não participa da vida dele. Aí o pastor fica só sabendo das consequências, quando na realidade poderia ter evitado, procurando o pastor, conversando. Hoje em dia tem muita gente namorando, e está namorando e nunca perguntou para o pastor se poderia começar aquele namoro. Aí quando a coisa se dá mal, aí vem o pastor, me ajuda pastor, ora por mim pastor. Tem princípios do passado, irmãos, que a gente não pode deixar não. Princípios bons, coisas boas do passado. Não é porque eu sou saudosista, mas eu entendo que no passado tinha valores, que hoje a juventude de hoje não está mais assim se portando tanto não. Eu não estou generalizando, eu sei que tem adolescentes e jovens que seguem um princípio bom. Mas no passado, era assim, um jovem estava gostando de uma menina da igreja, com uma menina de outra igreja. Antes de firmar um namoro com a menina, ele procurava o pastor. Pastor, estou gostando de uma menina. Aí o pastor fazia logo uma investigação. Quem é, onde mora, de qual igreja, qual o nome, como é o nome dos pais. Era assim. É crente? É uma serva de Deus? É, pastor, é uma serva de Deus, amém. Mas e aí, como é que está? Já começou a namorar? Não, pastor, vim aqui para pedir um conselho. O que é que o senhor acha? Era assim. Isso era bom, porque além de ajudar o pastor a evitar um problema na vida de uma ovelha, levava o pastor a ser útil na vida desse irmão. Mas hoje não está assim. Existem alguns casos que sim. Não vou dizer que não está, eu não quero generalizar. Mas tem crente que não faz isso mais não, meu irmão. Tem crente que não faz não, só manda o recado. Já estou namorando, o noivado é tal dia, viu pastor? Você celebra aí o noivado, vai ser tal dia. Está noivo já? Estou noivo. Sabia não, é? Estou noivo. Hoje é assim. Pastor não é consultado. Pastor é informado. Informa lá para o pastor como é que está lá, minha vida. E quando informa. Antigamente era assim, alguém ia viajar para longe, ia ficar ausente da igreja por um tempo. Mandava mensagem por alguém, porque não tinha um WhatsApp. Ou então vinha na igreja, pastor, vou me ausentar. Ore pela minha viagem. Pastor, estou pensando em mudar de uma cidade para outra. O que é que o senhor pensa a respeito? Me dê uma opinião sua. Era assim. Porque isso não é uma forma de entender que pastor é nosso dono. Isso é uma forma humilde de procurar a vontade de Deus. Senhor, me ajuda, usa o pastor para me ajudar. E quando a gente é assim, irmãos, a gente tem uma grande chance de não errar na vida. Não errar na vida. Então tenha humildade. Não só pastor, seu pai, sua mãe, pessoas que Deus usa, que lhe aconselha para o seu bem. Ouça essas pessoas. Porque é aqui que você descobre a vontade de Deus. Terceiro, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Diz assim: há caminho que ao homem, ao ser humano, parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Como saber a vontade de Deus? Suspeite do seu coração, das suas emoções. Não seja levado pelas suas emoções. As emoções podem ajudar numa tomada de decisão certa, mas nem sempre as emoções estão certas. Porque a Bíblia diz que há caminho que parece que ao homem, ao ser humano é bom. Parece. Aí ele se empolga. Oh, que maravilha. Deus abriu uma porta para mim. Deus abriu uma porta.
mas quando vai ver é caminho de morte. É aquele velho ditado: nem tudo que brilha é porque é ouro. Suspeite do seu coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, do verso 7 ao verso 10, que o nosso coração ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias diz, quem o conhecerá? Aí Deus diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então o nosso coração, irmãos, é enganoso. Ele é tão enganoso que nos engana. Seu coração engana você. Meu coração me engana, de tão enganoso que ele é. Aí Deus diz assim: eu que esquadrinho o coração, sou eu que provo os pensamentos. Então, não vá pela emoção, não vá pela sua necessidade, toma cuidado, calma, porque a psicologia já diz que muito das nossas decisões erradas são feitas no momento de grande emoção, ou quando está alegre demais, porque você sabia? Tem gente que toma a decisão errada porque está muito alegre, está tão alegre, que perde a razão, perde o equilíbrio, perde o bom senso. E tem gente que toma a decisão errada porque está muito triste. Da mesma forma, perde a razão, perde o equilíbrio, perde o bom senso. Então não seja levado pela emoção, porque nem sempre Deus usa as suas emoções para mostrar a vontade dEle. Então suspeite, para que você não seja levado pela sua emoção e você errar na sua vida. E em quarto lugar, o caminho da espera. Salmo 40, versículo conhecido, hein? Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Então o princípio aqui é: se você não tem certeza que é a vontade de Deus, espere. Tenha paciência. Não seja apressado. Não seja afoito. Tenha paciência. Ah, pastor, eu quero que Deus fale logo. Tenha paciência. Tudo tem o seu tempo. Se você não tem convicção que é a vontade de Deus, aguarda, espera no Senhor. Ah, pastor, eu não gosto de esperar não. Pois é, meu irmão, se você quer trilhar no caminho da vontade de Deus, você tem que aprender a esperar. Deus não é o seu servo, você que é servo de Deus. Deus fala quando Ele quer, da forma como Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Ele é o Senhor, então tem que esperar. Muitas vezes Deus fala conosco no mesmo dia que a gente pede. Às vezes Deus vai falar com uma semana, com um mês, com um ano, mas tem que esperar. Enquanto você não sabe, espera, porque é melhor você esperar e tomar uma decisão certa, do que você se precipitar e depois sofrer as consequências do seu erro. E você pagar um preço alto, porque erros na vida não é só uma teoria, é algo que acontece na prática, na nossa vida, e a gente vai sentir. Escute bem, existem erros na vida que não tem conserto, o que tem é aceitação das consequências e conviver com elas até o dia que Deus quiser ou até a morte. Tem consequências de erros que não vai desaparecer. Então, é muito sério isso. Isso fala da sua vida. Isso fala do seu futuro. Isso fala do seu amanhã. Isso é muito sério. Muito sério. Então é melhor esperar, entrar pelo caminho da espera, esperar
Deus mostrar, clarear para você e dizer assim, olha, eu estou mostrando aqui agora para você, está vendo? Eu já estou dando confirmações para você, que é a minha vontade para a sua vida, é isso aqui, eu estou dando confirmações para você, porque você esperou, eu estou dando confirmações, é esperar. E por último, esse aqui não poderia faltar, é o caminho da oração. Salmos de número 25, veja aí, Salmos 25, versículo de número 12. Salmos 25, versículo 12. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quando nós oramos, estamos mostrando um temor a Deus. Quando nós oramos, nós vamos ter a experiência de ouvir a voz de Deus no nosso coração. E essa voz é inconfundível. Porque às vezes alguém pergunta, pastor, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Como é que eu sei que não é a voz do meu coração, mas é a voz de Deus falando comigo? Ah, meus irmãos, estou seguro em dizer para vocês que a voz de Deus ela é incomparável, inconfundível. Jesus Cristo diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz de Jesus é inconfundível para as ovelhas. Quando Ele fala, você logo identifica, Deus está falando comigo. Isso aqui se chama uma experiência pessoal, você e Deus e mais ninguém. Isso aqui é a sua intimidade com Deus. Deus fala com você de uma forma que você levanta da oração e você vai convicto dizendo, Deus falou comigo. Isso é intimidade com Deus. É você sair da condição de pedinte de oração, ficar só pedindo oração, irmão ore por mim, irmão ore por mim, irmão ore por mim, irmão interceda por mim, eu tenho uma decisão para tomar, me ajude em oração. Pedir oração, extremamente importante, peça oração mesmo, pessoas que lhe ajudem em oração, mas você precisa orar. Não queira pongar na oração dos outros para tomada de decisão. Tenha a sua oração com Deus. Fale com Deus, Senhor, eu estou com dúvida. Eu não sei o que fazer, Senhor. Mas eu te peço, fala comigo. Confirma na minha vida se o que eu estou querendo é a tua vontade. Deus vai falar com você. Tenho certeza disso. Porque Deus fala. Deus não é mudo. Deus não é uma imagem de escultura, Ele é uma pessoa, Ele fala. Então quando nós tememos a Deus, Deus instrui a gente, meu filho, minha filha, vá por aqui, meu filho, minha filha, não faça isso, meu filho, minha filha, é aqui, desse jeito aqui, o que eu quero para a sua vida, ó. Deus fala, Deus fala. Agora, algumas observações que eu preciso fazer, uma vez que você busca a vontade de Deus. Primeiro, esteja pronto para receber um não de Deus. Porque a vontade de Deus nem sempre é a vontade do seu coração. Esteja pronto para Deus falar, não. Não quero. Não vá. Não. Não fique. Vá. O que você quer, eu não quero para você. Minha vontade para você é essa aqui, ó. E ela muitas vezes vem, essa vontade, totalmente contrário daquilo que o nosso coração quer. Nosso coração quer uma coisa, Deus quer outra. Então, esteja pronto para um não de Deus. Mas eu digo para vocês que é melhor o não de Deus do que o sim de Satanás.
É melhor você receber um não de Deus do que um sim de Satanás. O não de Deus é bom, o não de Deus é um livramento, o não de Deus é o melhor para a sua vida. O não de Deus nos faz bem, nos cura. O não de Deus nos livra dos males da vida. O não de Deus é bom, é um remédio. Então é melhor ouvir o não de Deus do que um sim de Satanás. Uma outra observação: você que busca a vontade de Deus, você quer isso para a sua vida, esteja pronto para renunciar, porque a vontade de Deus nos custa, não dinheiro, mas nos custa aquilo que muitas das vezes nós gostamos e precisamos deixar. Nem sempre a vontade de Deus vai nos conduzir a uma vida que a gente vai levar tudo aquilo que temos. Na realidade, sempre a vontade de Deus vai nos levar à renúncia. Porque da vontade de Deus é preciso renunciar. Porque, escute o que eu vou lhe dizer, na vida você não vai ter tudo o que você quer. Eu não vou lhe enganar, eu não vou mentir para você, eu não vou ser leviano com você. Na vida você não vai ter tudo o que você quer, não. Isso é utopia, isso é ilusão. Na vida a gente não tem tudo que a gente quer, não, meus irmãos. E na vida, para a gente ganhar, a gente precisa primeiro aprender a perder. Porque na vida a gente não vai ter tudo, não. A gente não pode ser dengoso, pensando que Deus vai nos dar tudo que a gente quer, não. Não vai dar, não vai não, pode ter certeza. Para ganhar, precisa aprender a perder. A vida é assim. Se você quer a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter que perder. E você vai ter que perder coisas que você gosta e Deus não quer para a sua vida. Eu quero a vontade de Deus, mas eu quero continuar indo para os lugares que eu vou, eu quero continuar bebendo o que eu bebo, eu quero continuar fazendo o que eu gosto. Não tem como não. Ou você vive na sua vontade, ou você vive na vontade de Deus. Ou você é o Senhor da sua vida, ou você é servo de Deus. Você tem que decidir. Não tem vontade de Deus para você, se você quer viver a sua vontade. Você tem que renunciar à sua. Como é que você quer a vontade de Deus e quer a sua também? Vai ter que renunciar à sua própria vontade, para você viver na vontade de Deus. E terceiro, você que busca a vontade de Deus, você quer isso para a sua vida, você precisa se submeter à vontade de Deus, para você ser feliz de verdade. Se submeter à vontade de Deus. Eu já disse aqui em um culto, mas preciso repetir para vocês terem uma noção o que é vontade de Deus na vida de um servo. Eu estava conversando há pouco tempo com um pastor que pastoreia uma igreja na França, igreja batista, e ele me falando sobre a realidade da igreja na França, igrejas evangélicas, como elas têm sofrido, como tem sido difícil evangelizar na França. E ele falando da realidade de um pastor dos Estados Unidos, norte-americano, que estava fazendo um trabalho missionário no Afeganistão. Não tem muito tempo aconteceu uma invasão de um grupo terrorista que dominaram ali o Afeganistão, e muita gente saiu corrida. Os missionários que estavam lá tiveram que sair do país. E esse pastor, ele voltou para os Estados Unidos. Quando ele chegou nos Estados Unidos, Deus falou com ele: eu não quero você aqui, volta para o Afeganistão. Volta. Ele voltou. Já tem mais de um ano, não se tem notícia desse pastor. Não sabe se ele está vivo, se ele está morto. Mas isso é a vontade de Deus. Muita gente pensa que vontade de Deus é ficar rico. A vontade de Deus é eu ter um curso bom. A vontade de Deus é eu morar na melhor casa. E se a vontade de Deus for o oposto disso aqui para você?
E se a vontade de Deus for o oposto, você vai fazer o que de sua vida? Para esse pastor, a vontade de Deus foi: volta para o Afeganistão. Está na América é bom, né? Está na América, país rico, mas não quero você aqui não, volta para lá. Tem uma missão ainda na sua vida lá. Ele voltou. Estou dando um exemplo para você aqui de milhares que renunciam, se submetem à vontade de Deus. A família, pessoas que dizem: não faça isso, fica aqui é mais seguro para você. Mas quando Deus fala ao coração, diz assim: não quero você aqui, minha missão é lá com você. Lá. É nessa hora que o servo diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou. Mas eu digo a vocês, eu quero concluir a mensagem afirmando isso para vocês, que felicidade na essência da sua palavra, na pureza da sua palavra, a felicidade ela consiste quando nós estamos no centro da vontade de Deus, no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus se quer. É ali que nós somos felizes. Pode não ter dinheiro, pode não ter a melhor casa, pode não ter a melhor cama, pode não ter o melhor teto, mas está feliz, porque sabe que está fazendo o que Deus quer, e está no lugar que Deus quer. Ali que somos felizes, no centro da vontade de Deus. E eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, você está no centro da vontade de Deus? Essa resposta eu não tenho para você. Essa resposta você só encontra em Deus, você e Deus. Mas eu digo para você, se você não está na vontade de Deus, você vai ficar sempre buscando paliativos para a sua vida, remedinho para lhe acalmar, remedinho para lhe fazer dormir, mas nunca vai resolver a sua vida. Porque enquanto você não resolver isso na sua vida, não ir para a vontade de Deus, você vai ficar tomando paliativos. Eu lhe apresentei aqui os caminhos. Eu lhe apresentei aqui qual é o fundamento. Agora é com você. É você e Deus.